Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Se você está vindo aqui pela primeira vez, já vou pedindo aí a sua inscrição no canal e também o seu joinha. Vou passar aqui para vocês a notícia, né, sobre o inelegível, o que disse o inelegível em relação a tudo que está acontecendo, as delações que foram feitas contra ele e tudo mais. Vamos ver aqui o que ele diz, né? A partir de uma entrevista que ele concedeu, tá? E vou passar aqui a notícia então para vocês, aonde foi que ele concedeu essa entrevista e o quanto que ele minimiza tudo isso, tudo que aconteceu, né? E dizendo assim que, inclusive, as delações, que o problema é de quem está delatando, que é como se ele não tivesse nada a ver com tudo isso, né? Com tudo que envolve toda essa trama golpista, né, no nosso país. É uma coisa assim impressionante, mas que sempre fez parte do rol bolsonarista, desde quando o Bolsonaro esteve no poder, que vocês se lembram muito bem, né? Tudo era minimizado, né? Até um caso, de repente, de morte, de repente, que assassinato, né, que acontecia com algum bolsonarista que de repente assassinava alguém, tudo era minimizado, né? Na linguagem dessa gente, a minimização faz parte do jogo, né? Porque o problema maior, o mais grave, é quando acontece com a esquerda ou com o time adversário, mas com eles não. Com eles está tudo beleza, está tudo maravilha, né? Não há nenhum problema. Se de repente alguém está dizendo qualquer coisa, está comprovando qualquer crime, qualquer coisa assim, não, isso já não tem muito a ver com eles. Eles arrumam uma forma, um jeito de escorregar daqui e dali. Mas será que, do jeito que inclusive está encaminhando aqui as coisas na justiça aqui no Brasil, será que Bolsonaro vai conseguir realmente escorregar, né? Ele vai conseguir sair fora bonitinho, né? Sem nenhum toque, sem ninguém tocar nele ou qualquer coisa assim? Será que vai ser dessa maneira? Com muitas provas contundentes que estão sendo coletadas contra ele, né? Com essa tentativa de golpe que ele tentou aqui no Brasil. Vou então passar a notícia para vocês, depois a gente vai comentando alguma coisa. O Bolsonaro admite que falou sobre o estado de sítio após a vitória de Lula e tenta minimizar cerco que se fecha com depoimentos. Então, o Jair, o inelegível, se defendeu das graves acusações de que seria peça-chave na trama golpista, culminando nos atos terroristas de 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram a sede dos três poderes em Brasília para reverter a vitória incontestável de Lula. Em entrevista ao jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis, na sexta, dia 15, Bolsonaro reagiu às revelações trazidas com a queda do sigilo sobre os depoimentos colhidos na operação que busca identificar os responsáveis pela tentativa de golpe. Diz ele, olha só a fala dele. Sobre o estado de defesa e o estado de sítio, precisa convocar um conselho com diversos integrantes. Para que fosse implementado, precisaria convocar o conselho, inclusive com o presidente da Câmara e do Senado. E não teve nenhum conselho convocado. Aqui não é Hugo Chávez Maduro. Não é Hugo Chávez e nem Maduro, né, o que ele quis dizer. Dados os considerandos, quem dá a palavra final é o parlamento. Já a garantia da lei e da ordem não se pode fazer do nada, tem que ter fundamento, disse. Não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal. Deve ser que ele está mencionando aqui sobre todas essas falas dele, que está sendo delatado, né, sobre a tentativa do golpe. Deve ser sobre isso que ele está falando, que ele está dizendo aqui, né? Isso é constitucional? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer, né? Você pode discutir e debater tudo o que está na Constituição Federal. O que falam em delação, em depoimentos, é problema de quem falou. É uma narrativa idiota dizer que houve crime. Olha aí. Isso agora ele jogou pesado em cima dos delatores, né? A Polícia Federal, né, indicou que a participação de Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado está comprovada após a divulgação dos depoimentos colhidos nas investigações sobre os atos de 8 de janeiro.
o ex-comandante da Aeronáutica Carlos Almeida Batista Júnior revelou em seu depoimento à Polícia Federal que Bolsonaro perguntou ao ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, se haveria algum ato que se poderia fazer contra o resultado das eleições de 2022. Ele também afirmou que o então comandante do Exército, Freire Gomes, comunicou a sua intenção de prender Bolsonaro caso este tentasse levar adiante a intentona golpista. Além disso, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, revelou à Polícia Federal detalhes de uma pressão exercida por Bolsonaro e deputados do partido para ajuizar uma ação no TSE questionando o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Então, gente, essas aqui são as provas contundentes, as delações que foram feitas contra esse senhor, que tem culpa no cartório, sim, a gente sabe muito bem disso, já sabíamos já há um bom tempo que ele tem essa culpa, sim, no cartório. Ele quis, né, praticar um golpe, isso está ficando cada vez mais evidente, e nada disso é constitucional, como ele está dizendo aqui. Ele falando que esse monte de coisa que então ele falou, que talvez ele planejou, né, e tudo mais, que tudo isso é como se fizesse parte da Constituição, que fosse previsto na Constituição Federal. Bolsonaro fala muita besteira, né? Talvez orientações que ele até recebe para poder fazer esse tipo de discurso, mas eu acho que ele mistura muitas coisas, né? E fala um monte de besteira mesmo que não tem nada a ver com esse tipo de justificativa dele, se justificando, inclusive, alegando que tem previsão sobre tudo isso na Constituição Federal. O que ele tem feito, esse é o certo, os juristas falam muito sobre isso, e é nisso que o Alexandre de Moraes está batendo firme, né? Tem a ver com os problemas constitucionais, né? O que ele tem feito, na realidade, é ferir, né, a Constituição Federal, tá? É ir contra a Constituição Federal, porque a Constituição Federal não prevê nada disso, não prevê esses atos golpistas, né? Como tudo o que aconteceu, tá? Atos antidemocráticos, isso prevê na Constituição? Muito pelo contrário. A Constituição prevê sim que quem, de repente, pratica ou quem praticou tudo isso deve sim ser punido. E o Bolsonaro está no meio disso tudo, até como principal mandante, como principal comandante de toda essa trama golpista. Grande abraço, tudo de bom. Até amanhã, domingo, tá? Aqui com Notícias de Domingo.